Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lucas Fonseca, professor de Filosofia e Artes Liberais. Trabalho com formação de professores segundo o ideal da educação clássica. E nesse vídeo eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Euclides. Eu já havia feito um outro vídeo, vocês podem assistir no canal, sobre a importância do estudo dos elementos de Euclides, mesmo para você que pensa que, eu não sou de exatas. Eu já havia mostrado em outro vídeo sobre a importância de filósofos, historiadores e pessoas interessadas em geral se dedicarem também um pouquinho a esses estudos matemáticos. Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre alguns recursos que eu utilizo para estudar Euclides. Então, se você quer saber que livro você deve usar, como você pode estudar melhor, fique por aqui e já curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por isso. Bem? Bem, a primeira indicação que eu tenho para dar para vocês é que vocês adquiram uma edição em português. Nós temos uma edição, até onde eu saiba, em português, que é a que eu uso com os meus alunos, que é esta edição da Unesp, dos Elementos de Euclides. É uma edição completa e tem uma introdução, um prefácio muito interessante, bem completo o prefácio, uma abordagem histórica, né, das edições, dos comentaristas. Então, nessa edição nós temos uma edição acadêmica bem completa. Então, eu gosto dessa edição justamente por causa disso. Agora, na minha experiência, nessa edição da Unesp, geralmente é uma edição cuja tradução não é tão clara, né? Quem lê essa tradução, por vezes, não consegue entender muito bem o, o que está sendo dito, né? Não sei, talvez o tradutor tenha feito uma tradução muito literal e que, às vezes, sacrificou um pouco da compreensão do texto. Eu falo isso porque eu ministro aula sobre esse tema e, geralmente, os alunos têm um pouco de dificuldade em interpretar não o que Euclides disse, mas entender algumas expressões que o autor utiliza. Então, uma edição que é a única que nós temos em português, então vale a pena comprar, né? Porque estão os elementos integral, o texto integral dos elementos aqui, mas eu acho que ela deixa a desejar um pouco na claridade da tradução. É uma tradução que eu não estou dizendo que é ruim, mas é uma tradução que, por vezes, para pessoas que estão começando, não é muito amigável, por assim dizer. Então, se você está começando os elementos, talvez se você comprar caso você compre essa tradução, talvez não seja tão fácil para você. Eu não estou dizendo que os elementos devem ser fáceis. Não estou dizendo que você deve ter facilidade com o Euclides. Não estou falando isso. Mas estou dizendo que o Euclides já vai trazer dificuldades próprias. Então, digamos assim, essa tradução vai adicionar mais uma dificuldade que a tradução é um pouco truncada, é um pouco travada por vezes. Vocês não conseguem ler com tanta fluidez e compreender com tanta facilidade, não tanto Euclides, mas a forma como Euclides foi traduzido. Então, essa edição eu geralmente uso com meus alunos, apesar de tudo, porque é a única edição que nós temos. É uma boa edição, né? Capa dura, é muito bem feita. Então, eu recomendo bastante que vocês adquiram isso para que vocês comecem os estudos sobre os elementos de Euclides. A segunda edição, e essa é a que eu mais gosto, e é a que eu geralmente uso, né? Tem alguns alunos que, inclusive, falam que, ainda que eles não sejam leitores exímios do inglês, eles preferem ler em inglês do que em português, tentar ler em inglês do que em português, porque essa tradução que eu vou mostrar para vocês, em inglês, ela é um pouco mais clara, um pouco mais palatável e torna o estudo de Euclides um pouco mais agradável nesse início, né? Então, é essa edição da Green Lion Press, né? É uma edição completa dos elementos de Euclides, e é muito interessante essa edição. A tradução é do Thomas Heth, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Thomas Heth, mas o Thomas Heth, ele fez uma edição extraordinária sobre Euclides, no século passado, uma edição que era toda comentada. O problema é que o problema, entre aspas, né, é que as edições dele eram tão comentadas e tão bem comentadas, tão extensos eram seus comentários, que ele fez com que o livro dos elementos tivesse 3 volumes, né? 3 grossos volumes, justamente porque ele fazia comentários muito extensos. E o que essa edição da Green Lion Press ela tem o benefício, né? O benefício dela é porque ela pega a edição do Heth, que é uma tradução muito boa mesmo, mas ela retira os comentários. Ou seja, faz com que você consiga ter todo o livro dos elementos em um só volume. Então, isso torna muito mais fácil de levar para qualquer lugar, para estudar. E também, por vezes, na edição do Heth, que tem os comentários extensos, tão longos são os comentários que torna, às vezes, um pouco difícil a leitura.
você tem que passar... Tem uma página que é bem curta, com texto do Euclides, e mais da metade da página são de comentários. Então, isso às vezes torna a leitura um pouco maçante. Então, essa edição eu acho interessante para quem está começando esse estudo, porque ela é uma edição que você vai ter mais facilidade de manusear a obra. A do Heth eu recomendo para quem quer estudar Euclides academicamente, mas também quem quer se aprofundar. Depois de ter estudado muito Euclides, quer se aprofundar em alguns tópicos específicos. Então, eu recomendo bastante que vocês adquiram essa edição em primeiro lugar. Se você está começando o estudo de Euclides, comece por aqui. Se você está querendo agora se aprofundar em algum aspecto de Euclides, já estudou por muito tempo, você pode ir para a edição comentada do Thomas Heth, certo? Então, essa edição é da Green Lion Press. Recomendo bastante. As letras são grandes, tem os diagramas todos aqui, né? Então, eu realmente gosto bastante desta edição. Um outro recurso que eu gosto muito para Euclides também é da Green Lion Press. Né? Vocês podem encontrar da Green Lion Press, que é esta pequena edição, Os Elementos de Euclides, livro 1. Essa é uma pequena versão. Basicamente, vocês percebem que a capa é quase a mesma, né? É quase igual a capa. Mas a diferença desta edição para esta, menor aqui, é que essa daqui contém os 13 livros dos elementos. Essa daqui contém apenas o livro 1. Então, eu acho que tem até um objetivo. O objetivo disso é fazer com que, talvez, nós possamos levar para as universidades o estudo do livro 1 ao menos. Seria bom que, pelo menos, todo mundo fizesse o estudo do livro 1. Seria muito interessante. Bem, e quem fez essa edição foi o Dana Densmore, né? É editado e com notas e comentários do Dana Densmore ao livro 1. Mas essas notas são um pouco diferentes daquelas do Thomas Heth, sobre as quais eu falei com vocês, né? As notas do Dana Densmore são muito mais voltadas para o âmbito de sala de aula, né? O Dana Densmore, salvo engano, ele foi professor do St. John's College, que é uma universidade de artes liberais nos Estados Unidos, muito importante, e ele fez alguns comentários aqui que podem ajudar um professor, como eu, sou professor sobre esse tema, né? Pode ajudar um professor a discernir algumas questões que valem a pena considerar durante a leitura e durante a transmissão desse conhecimento. Então, ele começa com uma introdução muito interessante sobre a terminologia de Euclides. Um pouco depois, ele começa falando sobre como utilizar este livro, como estudar Euclides. Tem um trecho muito interessante que ele dá um passo a passo, né? Guia geral para o estudo das proposições. Então, ele faz um acompanhamento muito detalhado sobre esse estudo. E para cada proposição, nós temos o texto de Euclides, né? Aqui, essa primeira parte é o texto de Euclides, e aqui embaixo ele coloca questões sugeridas para discussão. Então, se você é professor e se interessa em trazer Euclides para a sua sala de aula, eu creio que essa é uma boa aquisição complementar, né? Porque ele vai te ajudar a mergulhar no livro 1 e aprofundar mesmo. Não ter apenas uma visão superficial, mas aprofundar no estudo dos elementos de Euclides. Então, essa é a minha segunda recomendação para o estudo de Euclides. Esse livro 1, com questões para discussão, editado pelo Dana Densmore, você pode encontrar pela Green Lion Press, também em inglês. A tradução é excelente, é a mesma tradução desta, né, a mesma tradução, só que a diferença é que aqui tem comentários, mas apenas o livro 1. Seria muito bom se a gente tivesse um comentário como esse a cada um dos livros dos elementos de Euclides. Teríamos muitos recursos, certo? Então, essas são as 3 indicações que eu dou para vocês de livros, digamos assim, livros que podem ser adquiridos. Mas agora eu vou dar uma 4ª indicação e talvez a que mais irá ajudá-los, né? Foi uma das que mais me ajudou, certamente. Vocês já conhecem o site chamado Arts of Liberty, que é um site criado pelo Dr. Jeffrey Lehman, que foi um dos fundadores do Instituto Boécio nos Estados Unidos, do qual eu sou um fellow. E o Dr. Jeffrey Lehman, ele criou esse site Arts of Liberty, no qual vocês podem encontrar muitos recursos sobre educação clássica. E entre esses, se vocês clicam nesse botão aqui de Lifelong Learners, vocês podem, Teachers, vocês podem olhar para os e-books. E tem vários e-books sobre diversas artes liberais, vocês podem ter acesso a esses livros gratuitamente, eles não são pagos, são gratuitos, mas vocês devem só fazer um cadastro aqui,
no e-mail de vocês, e vocês terão acesso a todos esses livros. São livros muito bons. E eu já tive um vídeo no qual eu explicava um pouco mais sobre esses recursos e outros recursos também pela internet gratuitos. Vocês podem ver depois desse vídeo, mas eu queria dar um enfoque para o livro do Dr. Michael Algros. Para quem não sabe, o Dr. Michael Algros, ele é professor no Thomas Aquinas College, uma universidade muito prestigiada de artes liberais nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro chamado Geometria Introdutória e Aritmética Introdutória. É um livro extraordinário que segue o caminho dos elementos de Euclides, mas o que eu acho mais interessante desse livro, que vocês podem ter acesso gratuito a ele, é que neste livro ele traz exemplos em cada definição, ele explica cada definição trazendo exemplos de como cada definição ela pode ser compreendida. Ele traz exemplos, às vezes, de exercícios adicionais para cada proposição realizada. Então, por exemplo, no Euclides nós temos a proposição 1, que é construa um triângulo equilátero em cima de uma linha reta dada. Certo, você termina de demonstrar isto. Você vai direto para a proposição 2. Mas o que esse livro do Michael Algros ele faz? Ele mostra que depois da proposição você pode fazer vários exercícios, ele traz 5, 6 exercícios, pelos quais você pode fixar melhor tudo aquilo que você aprendeu ao resolver a proposição 1. Então, seguindo o programa que o Dr. Michael Algros faz nesse Geometria Introdutória Aritmética, vocês conseguem ter uma fixação muito melhor, né? Então, vocês podem ter esse livro gratuitamente. Ele tem uma introdução maravilhosa, né, sobre as belezas da geometria, né? Vocês conseguem ver aqui um pouquinho do livro. Aqui ele dá exemplos em cada definição, né? Enfim, é um texto maravilhoso e vocês podem ter acesso a ele por meio do Arts of Liberty. Então, aqui nós temos 4 indicações muito interessantes para estudo de Euclides. Teria muito mais para dizer. Certamente vocês, caso vocês tenham interesse, comentem aqui embaixo, né? Se vocês têm interesse em mais vídeos como esse, sobre geometria de Euclides. Mas esses são os principais livros que eu utilizo para estudar Euclides, né? Temos outras indicações, mas por hora vamos deixar essas para que o vídeo também não fique muito longo. Mas então, os Elementos de Euclides, editados pela editora Unesp, em português. Essa edição mais completa da Green Lion Press, que contém os 13 livros dos elementos, capa dura, muito bem feita. E para os professores, os Elementos de Euclides, mas somente o livro 1, com comentários e questões para discussão, editado pela Dana Densmore, também pela Green Lion Press. Então, recomendo muito esses 3 livros. E, por fim, o livro Geometria Introdutória e Aritmética, do Michael Algros. Nós realmente temos poucos recursos sobre esse tema aqui em português, né? Nós temos, talvez, de matemática mais avançada, mas de matemática enquanto arte liberal, como um estudo que é para todos nós, para que nós tornemos nossa mente um pouco mais aguçada no raciocínio, são pouquíssimos materiais em português, e parte do meu trabalho também é trazer isso para o Brasil, fazer com que tenhamos mais recursos, e, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com seus amigos, e escrevam aqui nos comentários quais são os temas que vocês mais querem ver aqui no canal. Então é isso, até a próxima.